O movimento pentecostal tem que acabar. Esta é uma campanha encabeçada por uma comunidade batista no estado de São Paulo que promove o extermínio do movimento pentecostal, representado em sua maioria pela Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Porque eu iniciei com a atual campanha promovida por líderes batistas, não todos, alguns, que desejam ferrenhamente o extermínio do movimento pentecostal. Nós somos acusados, como todos os cristãos, mas o movimento pentecostal, em particular, sofre aí de algumas acusações por parte dos teólogos reformados, entre aspas, e a razão pela qual eu coloco entre aspas não é porque eles não são reformados, é porque são reformados oriundos da teologia genebrina, promovida mais especificamente por Teodoro de Beza do que por João Calvino. Nada contra estes irmãos que querem o nosso fim, alguns deles, mas algumas das acusações são que os pentecostais valorizam a experiência acima da palavra de Deus. A Escritura não é um modelo de julgamento das nossas experiências, mas que as nossas experiências falam mais alto. E os pentecostais são acusados exatamente de elevarem a experiência, a emoção acima, se não no mesmo nível de autoridade que a Escritura Sagrada. Mais ou menos assim. Aquilo que a Bíblia não fala, mas Deus me fez sentir, isto é verdade. Bom, não posso dizer que isto não acontece no meio pentecostal, mas isto não é o todo do movimento pentecostal. Uma segunda acusação contra nós pentecostais é que nós não estudamos, somos ignorantes. Não somente nós, mas o Brasil é conhecido como um país que não lê. Poderemos julgar, jogar na lata do lixo todo o Brasil? Para não ficar somente nas minhas palavras, veja resultado de pesquisas recentes a respeito do índice de leitores no nosso querido Brasil. Uma pesquisa gabaritada pela Agência Brasil, que diz que o brasileiro lê, em média, 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 lidos inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. No Brasil, o índice de leitores é que leem 5 livros em média por ano e desses 5 livros, metade deles são lidos pela metade, somente a outra é lido inteiro. Nós não podemos julgar todo o Brasil por causa deste índice. Existem leitores ferrenhos, estudantes profícuos de todas as áreas do saber que vivem de ler livros, vivem para ler livros. Nós não podemos julgar todo o Brasil por causa deste péssimo índice fundamentado cientificamente por uma pesquisa. Então, dizer que o movimento pentecostal é formado por pessoas que não leem, que não estudam, talvez algum invejoso deve estar me assistindo e talvez dizendo que esses livros não são para outra coisa a não ser para decorar os vídeos. Bom, os meus livros são adquiridos desde 2002 e eles têm sim um propósito muito antes de eu pensar, de eu sonhar em um dia ser vice-presidente de um instituto de educação cristã e muito menos de ser um dos comentaristas dos subsídios da nossa convenção estadual. Uma terceira acusação contra o movimento pentecostal é que nós não somos espirituais, somos fanáticos. É um sinônimo para a espiritualidade do movimento pentecostal, fanáticos. A semelhança de John MacArthur, que tem bons livros de liderança, bons livros a respeito de algumas temáticas da Escritura Sagrada, mas quando se assenta na sua escrivaninha para acusar os pentecostais, ele joga no mesmo pacote pentecostais, neopentecostais, carismáticos, espiritualistas, todos em um pacote só e condena-os ao fogo, que é o tema do seu livro Fogo Estranho. Porventura, é verdade que o movimento pentecostal foi um meio que deu acesso a todas as barbárias doutrinárias e teológicas que existem no Brasil? É, no mínimo, uma acusação injusta. E no próximo domingo, o assunto da nossa lição nada mais é do que comprometidos com a palavra de Deus. Assim, os excessos. Assim, os fanáticos. Assim, os que não leem nem mesmo a lição do domingo, nem mesmo o livro-texto da lição, nem mesmo uma leitura mínima. É no movimento pentecostal que nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que começaram e aprenderam a ler através da Bíblia Sagrada. O movimento pentecostal, através da Assembleia de Deus e de outras denominações clássicas do pentecostalismo, fizeram com que a Bíblia chegasse a um número maior de pessoas. Temos, sim, os nossos
erros históricos, afinal de contas, como todos os outros, somos uma comunidade formada por pessoas imperfeitas que estão à busca da perfeição. E dependemos inteiramente da Bíblia Sagrada, pois nós temos este compromisso com ela. Os principais acusadores da fé pentecostal simplesmente têm uma exegese, uma interpretação diferente da que nós interpretamos. Por exemplo, as principais bases da fé pentecostal estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos, que, segundo os teólogos calvinistas, os livros históricos da Bíblia Sagrada são meramente descritivos, ou seja, eles não têm por finalidade fundamentar a doutrina, mas simplesmente narrar fatos históricos e deles tirarmos lições, e não são normativos. É uma narrativa histórica, mas dizer que os livros históricos não podem ser utilizados para fundamentar doutrina é, no mínimo, um ato de injustiça intelectual. Nós somos comprometidos, sim, com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Graças ao nosso bom Deus, chegou há poucos anos a literatura em português, teólogos renomados que defendem, sim, que o livro de Atos não é apenas um livro histórico, mas uma continuidade de um trabalho iniciado no Evangelho de Lucas. Lucas e Atos devem ser estudados como uma só obra. Embora tenhamos ali a divisão pelo Evangelho de João, mas quando você termina o Evangelho de Lucas e começa o livro de Atos, você percebe um elo. Você percebe a conclusão do livro de Lucas e o início do livro de Atos, como sendo o segundo volume do Evangelho de Lucas, e a peculiaridade como ele trata a ação do Espírito Santo e alguns termos específicos que nós temos como raiz da nossa fé pentecostal. Dessas obras nós temos, por exemplo, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Teologia Carismática de Lucas, uma obra escrita pelo teólogo e pastor Roger Stronstad, uma obra desse mesmo autor, publicada pela editora Carisma, Teologia Lucana sob Exame. Ainda temos James Shelton, que tem esse livro poderoso em palavras e obras, que é o papel do Espírito Santo em Lucas Atos. Livros que você pode tomar à sua disposição para poder entender esse método de interpretação que compreende que os livros históricos, principalmente os livros de Atos, há uma lógica ensinada por Lucas, há um método utilizado por Lucas de uma linguagem peculiar que demonstra a preocupação de Lucas em enfatizar a ação do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus como dos apóstolos através do registro de Atos. Então, nós somos, sim, comprometidos com a palavra de Deus. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu em muitos outros textos do próprio livro de Atos dos Apóstolos. Há os que negam a atualidade dos dons. O que Paulo condena é o mau uso ou a má conduta diante da ação dos dons espirituais. Portanto, o movimento pentecostal é sim esse movimento que tem este compromisso com a Escritura Sagrada e tem feito com que haja uma preservação, um apego, um amor à Bíblia Sagrada. Foi por causa dos pentecostais que muitos cristãos no Brasil, há um bom tempo, era chamado de os Bíblias, ou o povo do livro de capa preta, exatamente por esse apego. É na casa de um pentecostal que você vai encontrar uma Bíblia talvez amassada, a capa desgastada, as folhas amareladas, marcadas e rabiscadas, porque o povo pentecostal tem apego à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Não todos, assim como em tantas outras denominações, existem os negligentes. Vamos deixar as denominações à parte do pentecostalismo e olharmos para as igrejas do Novo Testamento. Nós temos dentro dessas igrejas pessoas que não são comprometidas com a palavra da verdade e são reprovadas da mesma forma que no movimento pentecostal, na nossa Assembleia de Deus, nós reprovamos a aversão ao estudo bíblico e por um tempo, na nossa história, as instituições de ensino precisavam ter o nome Instituto Bíblico, porque a ideia de faculdade de teologia ainda era visto como algo que pudesse suplantar a autoridade das Escrituras. A teologia afeta a fé, o fogo espiritual. Hoje, graças a Deus, com devido amadurecimento, as nossas igrejas têm aí as suas faculdades, também os seus institutos. E engraçado é que boa parte dessas faculdades nós temos estes acusadores dando aulas lá. Nos institutos, nas faculdades assembleianas, nós temos os amantes da teologia de Teodoro de Beza dando aula para o povo pentecostal. Interessante. Eu sei que hoje eu estou um tanto sarcástico, mas é exatamente porque eu estou vivendo os dias em que as redes sociais demonstram essas campanhas em prol do fim do pentecostalismo e por aí vai. Mas nós temos sim o nosso compromisso com a palavra de Deus.
Pegue o testemunho de pessoas que congregam em igrejas sérias. Temos sim pessoas que são obreiros iletrados, que não têm a devida compreensão exegética, hermenêutica da Escritura Sagrada, mas é homem de oração, é mulher de fé, e através destas vidas, muitas outras chegam até mesmo a outras denominações e são orientados a rejeitar onde conheceram a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda temos muito a aprender, mas não podemos ser acusados de que nós não estudamos, de que nós somos ignorantes. Aliás, nós temos também os nossos fundamentos, como, por exemplo, uma síntese doutrinária da fé pentecostal no Brasil, através da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que se você, seu crente assembleiano, ainda não tem essa obra, eu vou ousar dizer que você está com isto pecando, embora não seja um pecado. Mas a CPAD disponibilizou esse material, esse livro, a R$10 para que todo assembleiano tivesse acesso. Mas ainda está num preço razoável. Adquira um exemplar da nossa declaração de fé, onde você vai encontrar o que é que nos torna pentecostais, o que é que nos diferencia das denominações tradicionais, quais são as peculiaridades do movimento pentecostal. É claro que, como vai trabalhar o segundo ponto, no zelo pela doutrina, nós temos a nossa confissão de fé assembleiana, que não está acima da Escritura e nem tem a mesma autoridade que a Escritura. A semelhança do credo apostólico, do credo niceno-constantinopolitano, credo de Calcedônia, que eram exatamente declarações, confissões de fé subordinadas à Escritura Sagrada para poder sintetizar um corpo de doutrina. O credo apostólico, pelo menos, era uma profissão de fé dos candidatos ao batismo, dos primeiros cristãos, que depois dos apóstolos precisavam fazer uma declaração pública de fé e recitavam lá o credo apostólico. Talvez você que é convertido há 5 anos, 6, você não teve conhecimento de uma época em que as igrejas precisaram exatamente formalizar ou melhorar os seus credos e confissões devido ao avanço ou à proliferação dos casamentos homoafetivos por instituições religiosas. Inclusive, a nossa declaração de fé, o nosso cremos, precisou aí formalizar alguns artigos a respeito do que nós cremos sobre casamento, sobre família tradicional. Então, há sempre a necessidade de mudar, com base na Escritura Sagrada, que não muda. Além da declaração de fé, você pode ter em mãos e precisa ter livros como este, do Stanley Norton, pastor assembleiano, Doutrinas Bíblicas, e além de Doutrinas Bíblicas, do Mike Pilman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. São livros razoavelmente baratos que você pode adquirir, se você não pode comprar um livro de teologia sistemática acima de R$100, mas são obras que o bom professor ou aluno que é membro de uma igreja e quer compreender a sua doutrina, pode ter em mãos, pode ter acesso e ler tantas vezes quantas for necessários. Então, nós temos um zelo pela doutrina e não podemos ser jogados fora e muito menos sermos objeto do desejo de extermínio de muitos reformados exatamente por causa dos exageros, exatamente por causa dos fanáticos. Diante disto, nós oramos e buscamos a Deus. É meio complicado termos que acreditar que nós somos um problema na história do cristianismo. É complicado aceitarmos a ideia de que nós não somos uma ação de Deus nas terras brasileiras. Admitimos que, como toda comunidade tem os seus erros, tem suas falhas, mas há em nós, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, no que diz respeito ao homem interior, há em nós o desejo de agradar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Comprometidos com a palavra de Deus. Zelo pela doutrina. Temos aí um ponto muito específico a respeito da nossa declaração de fé, o nosso cremos, que é a síntese doutrinária da fé assembleiana. E o terceiro ponto da revista vai falar do cuidado quanto aos modismos, algo relacionado a modas que prejudicam a Escritura Sagrada ou vão de contra com a verdade escriturística. E as instruções do comentarista da lição, que são bem necessárias, afinal de contas elas foram transmitidas por Paulo ao obreiro Timóteo, que é procurar apresentar aprovado. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Há tantos outros subsídios de escola bíblica dominical espalhadas pela internet. Mas talvez o meu público não tenha acesso a tantos outros subsídios. Então eu quero disponibilizar esse manifesto diante desta campanha em prol do fim do pentecostalismo.
Você que ama a Bíblia, você que estuda a tua fé. Não estou falando com você que é assembleiano e é contrário ao que é ensinado na Assembleia de Deus a respeito do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, do arrebatamento, do pré-tribulacionismo, do pré-milenarismo. Não estou tratando com você. Estou tratando com os assembleianos pentecostais sérios que amam a palavra de Deus, que acreditam na sua doutrina, que estão lá porque creem no que professam e querem se aprofundar no que lhes tornam pentecostais. Procurem crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ainda mais, pare de reclamar dos assuntos das revistas que são repetidos anos após anos. Por que que a casa publicadora repete algumas lições? É porque você é convertido ou foi convertido há 20, 30, 40 anos atrás. Mas e quem aceitou Jesus há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos? Ele precisa ver aquilo que você já viu. Talvez a tua reclamação é porque você nunca deixou de ser um aluno para ser um professor. Então pare de reclamar pelas lições que são repetidas, os assuntos mudando aí de autor, mas o tema é o mesmo. Estude a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, busque conhecer mais livros que defendam a nossa fé. Muito obrigado, que Deus te abençoe e não ao fim do movimento pentecostal.